E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai aprender uma das coisas mais legais e úteis em Python: como dar memória de verdade para os nossos programas. Vamos acabar de vez com essa história de criar um código que esquece tudo assim que a gente fecha ele. Fala a verdade, quem nunca passou por isso? A gente cria um programa super bacana, ele roda, pede um monte de informação, processa os dados, mas aí, no momento em que a gente fecha a janela, puf, tudo some, como se nunca tivesse existido. É frustrante, né? Então, é exatamente esse problema que a gente vai resolver hoje. Vamos dar um jeito de ensinar nosso código a se lembrar das coisas, a salvar informações de um jeito que elas continuem lá, mesmo depois que o programa fechar. Com isso, nossos projetos vão subir de nível e se transformar em ferramentas de verdade. Ok, vamos mergulhar fundo nisso agora. Ensinar o código a ter memória é o que realmente separa um script de iniciante de uma aplicação profissional. É o que permite que nossos programas façam coisas que realmente importam e durem no tempo. Pensa só, quando um programa aprende a mexer com arquivos, ele basicamente ganha superpoderes. Ele consegue salvar dados para sempre, gerar relatórios de forma automática, criar históricos de quem usou o sistema, ler arquivos de configuração e até conversar com outros programas. Ele passa a ter uma vida própria que continua existindo mesmo quando não está rodando. E a porta de entrada para todo esse mundo novo é uma função super simples, mas que é o coração de tudo. É o ponto de partida para qualquer coisa que a gente queira fazer com arquivos em Python. A função open. A sintaxe dela é bem tranquila, olha só. A função open precisa de, no mínimo, duas informações. A primeira é o nome do arquivo que a gente quer abrir, sempre entre aspas. A segunda, também entre aspas, é o que a gente chama de modo, que nada mais é do que dizer para o Python o que a gente pretende fazer com aquele arquivo. E entender esses modos é fundamental. Vamos ver os principais. O modo R vem de read, ou seja, é só para ler o que está no arquivo. O W de write serve para escrever, mas atenção com ele. Se o arquivo já existir, o W apaga tudo que tem dentro antes de começar a escrever. Já o A, de append, é o nosso amigo para adicionar coisas. Ele abre o arquivo e joga o conteúdo novo lá no final, sem apagar nada. E por último, tem o R+, que é um tipo de coringa que deixa a gente ler e escrever ao mesmo tempo. E aqui, pessoal, preciso fazer um alerta muito, mas muito importante. Tomem um cuidado gigantesco com o modo W. Ele é destrutivo. Usou o W num arquivo que já tinha conteúdo? Já era. Ele apaga tudo sem pedir permissão. Para registrar logs ou adicionar novas informações num histórico, o modo A é quase sempre a escolha certa e mais segura. Fica a dica. Bom, agora que a gente já conhece as ferramentas e os modos de operação, bora colocar a mão na massa e ver como na prática a gente faz para ler e escrever dados nesses arquivos. Antigamente, o jeito padrão de fazer isso tinha 3 etapas. Primeiro, a gente abria o arquivo. Depois fazia o que tinha que fazer, tipo ler ou escrever. E por último, era obrigatório usar o método .close para fechar o arquivo. O problema é que, se a gente esquecesse desse .close, podia dar um monte de problema, tipo corromper os dados. Funcionava, mas era muito fácil de errar. Mas é claro que o Python, sendo essa linguagem maravilhosa, pensou numa solução muito mais inteligente e segura para a gente. Vamos conhecer agora o padrão que todo profissional usa, o jeito certo de trabalhar com arquivos, o comando with open. E a diferença fica super clara quando a gente compara os dois. No jeito antigo, a gente tinha que lembrar de fechar o arquivo na mão. Já com a estrutura with, a gente cria um bloco de código. Tudo que está dentro desse bloco, com aquele espacinho na frente, acontece com o arquivo aberto. Assim que o bloco termina, o Python, por debaixo dos panos, fecha o arquivo sozinho. Muito mais prático. Tá, mas por que isso é tão melhor? Simples. Primeiro, ele garante que o arquivo vai ser fechado, não importa o que aconteça, mesmo que dê um erro no meio do seu código. Isso deixa o programa muito mais seguro, o código fica mais limpo de ler e evita um monte de bug chato. Resumindo, é a forma correta, o padrão que todo desenvolvedor Python que se preze usa. Teoria é legal, mas nada como ver a coisa funcionando na prática, né? Então vamos juntar tudo isso num exemplo do mundo real, um script bem simples para registrar novos usuários. Vamos dar uma olhada nesse código que está na tela. Primeiro, a gente usa o input para perguntar o nome de usuário e guarda na variável nome. Logo em seguida, vem a mágica. A gente usa o withOpen para abrir o nosso arquivo usuários.txt no modo A, para adicionar no final. Aí a gente dá um apelido para ele de arquivo. Dentro do bloco, a gente usa arquivo.write para escrever o nome que a gente acabou de pegar. Repara bem nesse /n no final. Ele é essencial para que o próximo nome seja escrito numa linha nova. E pronto,
Acabou o bloco, o Python salva e fecha o arquivo e a gente só exibe a mensagem de sucesso. E é isso! Com pouquíssimas linhas de código, nosso programa agora tem memória. Toda vez que ele rodar, um novo nome vai ser guardado no arquivo, sem apagar os que já estavam lá. Isso, pessoal, é o que a gente chama de persistência de dados. O programa se lembra das coisas de uma execução para outra. Simples e poderoso. Dominar a manipulação de arquivos é como ganhar uma chave mestra que abre um monte de portas novas. Então, depois de aprender o básico, para onde a gente vai agora? Bom, o próximo passo lógico é começar a trabalhar com arquivos mais organizados, como o CSV, que é o formato de planilhas, ou JSON, que é ótimo para configurações. Depois disso, o caminho natural te leva para bancos de dados, para automação de tarefas e, finalmente, para a capacidade de construir soluções completas que resolvem problemas reais. E aí, esse conteúdo ajudou a clarear as ideias? Se você curtiu e aprendeu como dar memória para os seus programas, peço aquela força de sempre. Deixa um like aqui, compartilha com a galera que também está aprendendo e o mais importante, deixa um comentário aqui embaixo sugerindo o próximo assunto que você quer ver por aqui. Se inscrever no canal é o maior combustível para eu continuar criando mais material. E para quem quer ir além, para quem está a fim de acelerar de verdade essa jornada, eu preparei um curso completo, o Python do zero ao avançado. Lá tem muito mais do que só os vídeos, tem projetos práticos para você construir, questionários para testar seu conhecimento e um caminho bem estruturado para te levar do básico até o nível profissional. É a melhor forma de se aprofundar e, de quebra, dar um apoio gigante para o crescimento do canal. O link está aí na tela e na descrição também. Dá uma conferida lá, eu garanto que vai valer a pena. Muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu?